Olá pessoal, meu nome é Humberto, sou estudante de zootecnia na Universidade Federal da Paraíba e vim apresentar para vocês meu trabalho que é intitulado Efeito do perfil fibroso na alimentação de aves comentadas ou não com estibiótico na fase de costura. O projeto está vinculado ao plano de trabalho efeito de vários perfis de fibra na alimentação de roedeiras com ou sem suplementação com signos sobre desempenho, saúde intestinal e modulação do microbioma. O plano de trabalho está sob a orientação do professor Fernando Guilherme Moraes Costa e esse projeto foi financiado pelo PIBIC, CNPq e UFPB. E como é de obrigação a gente associar nosso projeto a algum objetivo do desenvolvimento sustentável, o meu, por se tratar da produção de origem animal, está associado ao objetivo 2, que é o de erradicação da fome. Então, início eu gostaria de destacar que a fibra, na nutrição do monogástrico, ela é muito emblemática por 3 motivos. Primeiro, que ela está associada a ingredientes que geralmente costumam baratear a ração. Então, alguns ingredientes que tem mais teoria de fibra, sobretudo no que nós chamamos de celulose, geralmente é mais barato. Entretanto, à medida que a gente quer essa fibra dessa ração para monogásticos, sobretudo a fibra solúvel, ela tende a diminuir o desempenho. Por outro lado, também, que é o terceiro fator, que torna a fibra emblemática para monogásticos, é que quando a gente aproveita bem essa fibra, ela traz mais de desempenho, traz saúde intestinal, etc. Então, precisamos desenvolver estratégias que possam otimizar o uso e que facilitem e que permitam o uso a importância desses ingredientes com maior teor de fibra na alimentação de monogástricos. Nesse sentido, existe o ativo estibiótico, que a gente testa em nosso estudo. O ativo estibiótico, já no final da minha vigência científica, eu vim entender que estibiótico é a junção de estímulo biótico. Então, o estibiótico é estímulo biótico. Ele compreende a junção de xilonatos e oligosacarídeos. E esse estímulo biótico, ele basicamente faz com que haja uma estimulação do microbioma degradador de fibra, aumentando, portanto, sua fermentabilidade. Ele é utilizado em doses que são claramente baixas, portanto, ele não altera assim, a viscosidade da ração, por exemplo, e ele contribui de maneira clara na produção de ácido graxo de cadeia curta. Então, como objetivo geral, a gente teve no nosso trabalho avaliar o efeito do perfil fibroso na alimentação de galinhas roedeiras com e sem a suplementação com estibióticos sobre o desempenho e qualidade de ovos. E os objetivos específicos foram verificar o desempenho zootécnico que se dá através da verificação das variáveis de produção e analisar a qualidade interna externa dos ovos através de peso e outras variáveis que a gente vai discutir mais detalhadamente nos resultados. Então, para a aplicação desse estudo, teve que se esboçar a metodologia, portanto, nosso trabalho foi situado no módulo de agricultura do CCA UFPB. Os animais analisados foram 960 galinhas de 23 semanas, da linhagem Highline W80, o raçoamento da desdentação foi ad libitum e prova de luz 17 horas e o período foi de 168 dias. A dieta experimental seguiu as diretrizes da linhagem, com gestão de 107 gramas por ave dia. Os parâmetros avaliados foram produção e qualidade de ovo e análise estatística deu uma range fatorial de 6/2. Vou deixar mais à frente também. E DIC, com análise de variância, quando houve diferença, aplicou-se a altitude e a 5% de probabilidade. Então, basicamente, foram 6 tratamentos. A gente teve a dieta controle, que é sem estibiótico, com baixa fibra, e 2 dietas, a 2 e a 6, que é 100% de trigo, e a 6, 100% de milho. Esse trigo, esse milho, não é 100% da dieta em si, mas a parte, sobretudo, energética. Eu vou colocar a tabela das ações no bloco seguinte. E o 3, o 4 e o 5 foi mais ou menos esses perfis. Então, o terceiro, 75% de trigo, 25% de milho, depois 50-50, depois 25% de trigo, 75% de milho. Aí, esses 6 tratamentos, eles foram repetidos e com estibiótico, para fazer o arranjo fatorial. Então, aqui a gente tem as tabelas, elas foram isoproteína energética, mas o que variou praticamente foi essa parte aqui, do trigo, farelo de trigo, milho, farelo de glúten de milho. A gente observa, por exemplo, para exemplificar, na parte do milho de 5%, em que você vê que entrou apenas milho, no caso milho e o farelo de glúten de milho, ou seja, o perfil fibroso ele é 100% relacionado ao milho. Já, por exemplo, nesse aqui, que é 25% de trigo, 75% de milho, o trigo aqui entrou tanto como trigo, com farelo de trigo 25% e milho com 75%. Isso é o mesmo princípio para os outros tratamentos, nos seus primeiros que se repetem nos próximos do século ao 12º. Então, a gente, como já a introdução do resultado, a gente observa a tabela de produção, propriamente dita. Então, a gente pode destacar alguns resultados, que o estibiótico ele não obteve alteração no perfil de produção. Aliás, quando você olha isoladamente o estibiótico com e sem, não houve alteração, a produção continua a mesma, não teve interação. Aqui no bem valor, você vê que nenhum valor foi abaixo de 0,05,
Entretanto, para a fibra a gente vê um valor muito bem explícito, muito bem observado. Você vê que basicamente o controle, que é a leite de baixa fibra, ela teve uma variável de produção melhores, enquanto que o trigo ele vai ser melhor, com 100% de trigo, com o controle, e a medida que vai crescendo o perfil de milho, você vai vendo a piora. Por exemplo, aqui a conversão com massa de ovos, com 100% de milho foi 12,17, enquanto que isso com o controle 2,1. E vai tendo um acréscimo, esse acréscimo no caso seria ruim, né, porque você piora a conversão e a eficiência. Então, o mesmo princípio seguiu para a massa de ovos e produção também produção de ovos. Tudo foi piorado à medida que se incrementava o milho. É um resultado muito bom de se visualizar, porque você não vê nada que mudou esses fluxos. Foi todos esses valores, esses outros também, né? Mas eu destaquei esse aqui porque eles são mais fáceis de visualizar, seguiu esse princípio. Já em relação à qualidade de ovos, a gente já observa a interação na tabela de estibiótico. O estibiótico ele apresentou alteração na unidade RAW e integridade específica. Isso aqui é excelente, isso aqui já seria responsável para a gente poder incluir esse aditivo na dieta, porque quando ele é olhado isoladamente, ele aumentou a unidade RAW, que praticamente indica a qualidade interna do ovo, e também a qualidade específica, que indica a qualidade externa, que diz respeito à qualidade da casca. Então, ele, quando observado isoladamente, ele melhorou a qualidade de casca e melhorou a qualidade interna do ovo. Já quando a gente observa o efeito da fibra na qualidade de ovo, a gente observa que o peso do ovo, que é uma variável de qualidade, mas também de função da produção, o peso do ovo também seguiu a lógica anterior, que à medida que se incrementava milho, foi se piorando o peso do ovo. Então o controle foi melhor, o trigo se manteve também igual ao controle, e quando ia crescendo o milho, ia diminuindo o peso do ovo. O peso de gema também é um parâmetro de qualidade, mas também foi de acordo com o de produção. De acordo, foi muito esperado, né? À medida que você acrescenta o milho, você acrescenta a coloração de gema, porque o milho tem mais carotenoides do que o trigo. Então, é um resultado assim, bastante esperado. Por outro lado, quando a gente observa a unidade RAW e a gravidade específica, a gente observa totalmente o contrário. À medida que você incrementou o perfil associado ao milho, obtivemos uma melhora. Então, nesse caso, o milho melhorou a qualidade de ovo, tanto a qualidade externa como externa, apesar de ter piorado a produção. E é tanto que nos outros de produção, o controle sempre era melhor e o trigo ficava próximo e ia fazendo decréscimo. Aqui não, o milho foi tão bom que ele superou até o controle, superou até a dieta de baixa fibra. Isso aqui está avaliando apenas a fibra, né, nesse caso. Mas, como a gente pode observar na interação estibiótico-fibra, alguns parâmetros houve interação, então teve que fazer o desdobramento estatístico. Então, para o desdobramento, houve desdobramento para peso de gema, cor, espessura de casca e gravidade específica. Então, para peso de gema, teve um resultado aqui que não é positivo para o estibiótico, né, que com diminuiu o peso de gema e sem aumentou na dieta controle de baixa fibra. Entretanto, em relação ao peso de gema, os diferentes perfis de fibra, à medida que se aumentava o milho, tanto como se diminuía o peso de gema. Porém, quando tem estibiótico, esse decréscimo é menor. Você vê que aqui começa no A, o A minúsculo, aqui já fica a B ainda, com 100% de milho. Aqui começa no BC, quando chega lá já é C. Então você vê que o decréscimo foi maior no 100 e no com teve um decréscimo menor. O que é bom, né? Já em relação à cor, eu destaquei aqui um resultado que foi muito assim. É estranho, porque você vê que na cor, com estibiótico, com 50-50, ele piorou a cor, no caso ficou mais claro, porque o consumidor geralmente quer uma cor mais pigmentada, menos pigmentada. Então, só que no 25-75 ele melhorou a cor. E outro fato estranho também desse dado aqui é que a cor da gema, quando tem 75% de milho, ele foi mais claro do que quando tem 50-50. Não é natural. Geralmente, quando você coloca mais milho, a gema fica mais escura, como a gente viu nas tabelas anteriores. Então, esse quadradinho aqui, acho que seria um dado que eu não consegui associar nada. Mas, em relação à espessura de casca, no controle ele melhora, ou seja, baixa fibra ele melhora a casca, já com a fibra do milho ele piora, com exclusivo de milho o estibiótico ele piorou. Em relação à qualidade específica, foi um resultado muito positivo, que a gente observou que ele aumentou a qualidade específica, melhorando a qualidade de casca, quando observa a maior inclusão de milho na dieta. Então, algumas conclusões, temos várias, mas que o estibiótico de 0,01% não afeta a variável de produção, mas é capaz de melhorar em diferentes níveis de perfil de fibra, qualidade interna e externa de ovo, à medida que tende a preponderar o perfil da fibra do milho. O peso da gema tende a cair, porém o estibiótico acentua essa queda,
A qualidade de gema do ovo, com 50% ou mais de perfil fibroso do milho na dieta, é aumentada quando se usa estibiótico. E o estibiótico aumenta a espessura de casca em dieta convencional com baixa fibra. Porém, também o aditivo testado piora o peso de gema em dieta de baixa fibra, bem como piora a espessura de casca em dieta com preponderância da fibra do milho. Em relação à qualidade da fibra, o perfil de fibra do milho piora as variáveis de produção, ao passo que tende a melhorar as variáveis de qualidade interna e externa do ovo. E comparativamente ao milho, o trigo melhora a produção e peso de ovo. São referências e obrigado.